Bem-vindos ao Congresso Internacional Conexões 2020, a educação gerando redes de transformação. O Conexões é uma realização pela parceria Combrasde e Instituto Alfa Lumen. Apresentamos agora o painel do Combrasde com o tema "E quando o superdotado cresce, o que acontece?". Para apresentar esse painel, recebemos as palestrantes Maria Lúcia Sabatella e Vera Borges Sá. E para fazer a moderação, gostaria de receber a Denise Breiro e parabenizá-la como presidente eleita para a gestão 2021-2022 do Combrasde. Passo agora a palavra para a professora doutora Ângela Virgolin, presidente do Combrasde, para dar as boas-vindas. Olá, é com muita alegria que dou minhas boas-vindas às palestrantes de hoje, Maria Lúcia Sabatella, minha grande amiga, secretária do Combrasde nessa gestão, diretora do INODAP, e uma fonte de inspiração para todas nós, uma pessoa que eu levo com muito carinho no meu coração. E dou as boas-vindas também para a Vera, né? Uma pessoa fantástica, que vocês vão gostar muito da fala dela, da palestra dela, também representante no Combrasde, nessa gestão. E quero aproveitar a deixa para parabenizar a Denise Breiro, que está aqui moderando, foi eleita essa semana, né, para o cargo de presidência do Combrasde. Tenho certeza que ela fará uma ótima gestão. E desejo sucesso, né, a todas vocês. Muito sucesso para esse painel. Vamos falar dos adultos e precisamos muito, né, responder a essa pergunta. E aí, quando eles crescem, o que acontece, né? Então, todas três, né, as duas palestrantes e a moderadora, têm uma larga experiência com o adulto superdotado, então tenho certeza que vocês aí da audiência, né, da plateia, vão gostar muito de ouvi-las. Então, um bom trabalho para vocês, bem-vindas, gratidão por terem aceito o convite para essa mesa. Nós é que agradecemos, professora Ângela, é uma alegria poder falar desse tema da superdotação na vida adulta, e agradecemos pela oportunidade, né? Acho que é uma estreia aqui também para mim, na moderação, e acho que no conselho, né? Você está colocando que teve a eleição essa semana, a gente ainda está nesse processo de absorver todas as coisas que virão a partir de agora, mas eu estou muito feliz de participar dessa mesa, né? De poder mediar essa mesa com duas profissionais que são pesquisadoras da área e que se dedicam ao estudo dos superdotados adultos. A gente fala muito sobre superdotação para crianças e adolescentes, e agora a gente tem visto uma demanda cada vez mais crescente de entendimento a respeito da superdotação na vida adulta. E a pergunta que não quer calar: o que acontece quando ele cresce? Então, para falar para a gente hoje, vem a professora Vera Borges de Sá. Ela é doutora em História Social, mestre em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ela é professora da Universidade Católica de Pernambuco. Ela coordena o grupo de pesquisa Diversidade da Inteligência e Mentalidade Cultural, com a linha de pesquisa Altas Habilidades Superdotação, Humanismo e Ciência e Cidadania. Cofundadora do Instituto Ciência de Pernambuco, membro do Combrasde, do Conselho Brasileiro para a Superdotação, e da Sociedade Brasileira de História da Ciência. E depois a gente vai ter a fala da professora Maria Lúcia Prado Sabatella, que é uma profissional da educação com larga experiência na área, consultora, pesquisadora, especializada na inteligência humana, superdotação e talento, graduada em música, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, delegada do Brasil no Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas desde 1997,
e membro da Associação Nacional para Crianças Superdotadas. É sócia fundadora do Conselho Brasileiro para a Superdotação, fundadora e presidente do Instituto para a Otimização da Aprendizagem, o INODAP, que é considerado uma das referências aqui no Brasil para o atendimento aos superdotados. Atua como professora em cursos de pós-graduação voltados para a formação e capacitação de profissionais, e tem vários artigos, capítulos de livros, livros publicados, enfim, uma produção vasta na área, então vai ser muito bacana poder ouvi-las, né, ouvir o modo das duas entenderem a superdotação na vida adulta. Então, para a gente iniciar esse painel, eu gostaria de passar a palavra para a professora Vera, que vai aí iniciar a sua fala. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde a todos e a todas, um enorme prazer. Me encontro num congresso importante como este, para a educação e, em especial, para as altas habilidades de superdotação. Estamos no painel e eu quero aqui cumprimentar a professora Maria Lúcia Sabatella, não é? Com a qual vou dividir com muita honra na tarde de hoje, não é? A live. A nossa mediadora Denise, não é? Que com um desempenho maravilhoso tem nos ajudado previamente para que a gente pudesse se encontrar na tarde de hoje. Gostaria também de fazer alguns agradecimentos à professora Ângela Virgulin, do Combrasde, pelo convite do Congresso, em parceria com o Instituto Alfa Lume, representado pela professora Nuricel Aguilera. Também ao professor Dr. Vicente Francisco de Souza Neto, que é coordenador do Grupo de Pesquisa Diversidade da Matemática, Ensino e Aplicações da Unicap, que tem compartilhado comigo essa trajetória de descoberta dos jovens adultos da universidade. E ao doutor Padre Lúcio Cirne, que é o pró-reitor comunitário da Universidade Católica, que tem acompanhado de perto as altas habilidades de superdotação no desempenho do projeto de pesquisa na universidade. Então, aqui eu gostaria de que, se Denise puder passar, iniciar o nosso slide, né? Bom, podemos passar. Eu estou aqui, não é? Denise já apresentou. Eu coloquei aqui, nesse primeiro slide, uma discussão, algumas premissas, algumas colocações para nortear a nossa discussão na tarde de hoje. E é a preocupação da construção da identidade social e histórica do superdotado adulto. Então, 3 pontos aqui eu vou pontuar. O primeiro é a necessidade de refletir sobre as possibilidades de uma pessoa adulta com altas habilidades de superdotação possuir o sucesso ou não no contexto da sociedade cuja cultura não está preparada para visibilizá-los. Com isso, não quero ser pessimista, evidentemente, mas apenas que a gente possa refletir o campo institucional onde se encontram os adultos superdotados. O segundo ponto aqui é a nossa experiência com a sensibilização na tarde de hoje, com estudantes e professores do ensino superior da Universidade Católica de Pernambuco, para compreender o superdotado adulto como sujeito cultural, social, histórico, que experimentou conflitos na sociedade, para então chegar a contribuir com as suas realizações. Então, essa possível visibilidade do sujeito enquanto um ser humano comum que passa por experiências de conflito, mas que deve chegar a termo do seu papel, cumprir o seu papel. E o terceiro ponto é que nós esperamos, de alguma forma, contribuir com uma reflexão para pensar novas metodologias no campo da interdisciplinaridade, compreender o superdotado adulto como um indivíduo socioantropológico que tem um devir a cumprir dentro do seu tempo histórico. Podemos passar. Bom, essa experiência, não é, que nós trazemos, ela tem referenciais teóricos, evidentemente, é uma experiência compartilhada institucionalmente,
mas ela não surgiu do nada. Então, nós nos amparamos a teoria do professor Joseph Renzulli, é extremamente importante, foi para nós e continua sendo a porta aberta através do qual nós pensamos e refletimos o que é o comportamento do superdotado. Então, o modelo dos 3 anéis do professor Renzulli, que coloca habilidade acima da média, criatividade e o envolvimento com a tarefa como os principais pontos do comportamento de um superdotado, é extremamente importante para que a gente possa passar a uma compreensão do sujeito histórico, do sujeito cultural, daquilo que ele vem a representar numa sociedade. Então, aqui nós agregamos ainda a essa compreensão do comportamento do superdotado, do professor Renzulli, os conceitos do sociólogo alemão Max Weber, que chegou até o século XX a viver, não é? Importante sociólogo, que escreveu um livro muito famoso, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e eu aqui peguei os óculos do professor Max Weber, apesar dele não estar aqui de óculos, não é? E eu vou tentar ver através da lente dele alguns conceitos para que a gente possa pensar o superdotado adulto. Os conceitos de ação social, de poder e da mentalidade cultural. E também a metodologia dele de pensar tipos históricos sociais que representariam uma sociedade. Então, ele criou esses os tipos ideais, que são chamados que são uma espécie de tipos psicológicos sociais, para que a gente pudesse entender, através desses tipos, o que está por trás da sociedade, que tem aqueles tipos exagerados como seu ponto de visibilidade. E, finalmente, o sociólogo francês, o professor Pierre Bourdieu, que tem o conceito de violência simbólica institucional, e que a gente vai entender aqui violência simbólica como um constrangimento moral, consentido socialmente, e que foi padronizado pela cultura, e ali dentro os superdotados passam quase que invisíveis, né, por dentro dele. Bom, podemos passar. Essa experiência com essas referências teóricas nos levaram a elaborar um método de sensibilização para a comunidade acadêmica do ensino superior, que tem se expandido, não é? Que vagarosamente tem se expandido. E nós estabelecemos 3 perspectivas para tentar mostrar ao público que não está sensibilizado, que não conhece o superdotado, para que ele possa entender a construção da identidade social do superdotado histórico, que já passou na história da humanidade, que deu sua contribuição, e como é que a gente poderia entendê-lo. Então, nós aqui criamos uma avaliação o que a gente vai chamar aqui da interpretação dos textos escritos pelo autor, não é, que a gente vai visualizar, as fontes históricas da ciência, não é, da história da ciência, que passam pela história da ciência, dessas criaturas renomadas, que podem ser consideradas superdotadas, e as biografias e a cinebiografia, que é uma maneira da gente chamar a atenção do público para uma história de vida daqueles personagens conhecidos e comentados nas universidades. Vamos lá. Pode passar. Bom, aqui nós tivemos a experiência com 3 personagens históricos que a gente vai tentar mostrar a identidade social deles, como é que foi rapidamente, como é que essa identidade ela foi construída. A gente vai chamar aqui dos tipos ideais historicamente dados. Então, um é o Galileu Galilei, não é? Do Renascimento, que viveu na época do Renascimento italiano, de 1564 a 1642, a psiquiatra e pedagoga Maria Montessori, que viveu na Itália também de 1870 a 1952, e o Ramanujan, não é? O Srinivasa Ramanujan, que viveu de 1887 a 1920. Então, os 3 representariam tipos ideais, um que vai
travar um embate com uma instituição poderosa como a Igreja Católica, que era detentora de um conhecimento, a Maria Montessori, que vai representar a questão de gênero enquanto mulher, extremamente inteligente, e o Ramanujan, que vai representar um tipo étnico que vai sofrer todas as implicações da sua condição de indiano, estudando na Inglaterra, e vindo de um país extremamente pobre, porque a gente não acredita que haja superdotados em países pobres, né? Então, podemos passar. Bom, sobre o físico Galileu, nós pontuamos alguns conflitos, não é? Dentro dessa hermenêutica, dentro desse estudo, para que ele pudesse vir a ser passado através de cinebiografias e de sensibilizações com o público da sociedade civil, mas, sobretudo, com o público da instituição do ensino superior, para que pudesse despertar o encantamento, para que pudesse despertar um sentido de curiosidade e, a partir daí, não é? Puderem se aproximar de um grupo de pesquisa, vir questionar e saber o que é que significa aquilo. Então, nós elegemos o primeiro aí, que é o físico e astrônomo florentino Galileu. Então, a gente vai aqui pontuar pouquíssimas coisas com relação ao conservadorismo, os conflitos institucionais, as rupturas da Itália renascentista. Então, ele vai se entrar no embate muito, apesar de católico, extremamente católico, ele vai entrar no embate do conservadorismo religioso, das ideias sobre céu, terra, sol e estrelas. E é um homem extremamente inconformado com os conceitos da filosofia da natureza, que priorizava explicações muito abstratas e enviesadas por um conceito religioso, principalmente sobre o geocentrismo, que muitos de nós já sabemos disso. Daí advém uma perseguição da Igreja aos seus escritos sobre ciência e filosofia da natureza, por uma defesa do heliocentrismo do filósofo Copérnico, e o Galileu vai pagar um alto preço, que vai ser a prisão domiciliar. E, mesmo assim, após a sua morte, nós vamos herdar como legado deste homem a criação dos métodos experimentais para a ciência. Então, podemos passar. A Maria Montessori, ela foi uma médica e pedagoga italiana, não é? E ela teve também muitos conflitos institucionais, e ela não deixou de ser vamos dizer, um indivíduo, não é? À frente do seu tempo, também, que teve que fazer muitas rupturas. Então, a primeira delas que eu destaco é o patriarcado intelectual da Universidade de Roma, que a recebeu e tinha um monitoramento constante dos seus passos dentro da universidade, porque ela não podia conversar com homens. Então, ela foi a primeira mulher na Itália a cursar a medicina. Um preconceito que se desenvolveu contra Maria Montessori, que aparece também, não é o fato dela ter sido mãe solteira e ter se enamorado do seu professor de psiquiatria. Então, ela, na verdade, ela não pôde exercer, ela foi privada de exercer a maternidade, e seu filho tomado, né, nos braços, e ela passa a não viver mais com ele, não conviver mais com ele, porque o famoso professor de psiquiatria assim também não quis, e a sua família também. E no final da vida, não é, que o filho descobre, é o Mário Montessori, que vai dar continuidade ao legado de Maria Montessori como um pedagogo, pelo mundo inteiro. Bom, ela teve impedimentos também para exercer a profissão de médica depois de formada, não é? Essa mulher de uma capacidade intelectual extraordinária, elogiada pelo psicanalista Sigmund Freud, em sua época, que escreveu uma carta para ela, não é, a respeito do método inaugurado por ela. Essa mulher brilhante, ela não pôde ser médica depois da sua formatura, porque, na verdade, ela não poderia examinar corpos de homens nus. E aí vai à volta todo o destino da Maria Montessori para a pedagogia, e descolando a pedagogia da perspectiva médica, que era extremamente forte na época dela.
Maria Montessori também teve embates com seu método com relação ao regime fascista de Mussolini. E aí ela é forçada, não é, a fugir da Itália, embora da Itália, migrar para os Estados Unidos, e ela acaba falecendo na Holanda. Então, Maria Montessori, ela tem qual é o legado dela para a gente, né? Para Maria Montessori? É o pioneirismo do método pedagógico para o ensino de crianças com deficiência mental, de aprendizagem, e também esse mesmo método, depois ele foi repassado para crianças consideradas normais. Então, é um método que se expandiu pelo mundo inteiro, do qual eu particularmente tive a oportunidade de poder começar a minha vida como uma professora montessoriana. Daí o meu encantamento por esta mulher, não é? Podemos passar. Bom, o Srinivasa Ramanujan, ele foi um matemático indiano, um homem extremamente pobre, apesar de fazer parte de uma casta privilegiada na Índia, e aí ele não sabia explicar como, não é, ele dizia que recebia intuições e escrevia fórmulas matemáticas em qualquer lugar onde ele estivesse. E aí essa condição de criatividade extremada do matemático Ramanujan faz com que ele tenha, na verdade, ele seja conduzido para a Universidade da Inglaterra, através de uma carta de um empregador seu, não é? Que notou aquela facilidade contábil que ele tinha e outras coisas que ele escrevia demais, e que não tinham sentido daquela escrita se fazer ali presente num trabalho contábil. E ele vai para a Inglaterra e, quando chega lá na Universidade, no Trinity College, ele enfrenta toda sorte, não é, de complicações para estabelecer uma convivência social, e não só uma convivência social, mas adaptar-se ao método do formalismo dos docentes da universidade, daquela universidade que ensinava matemática. Então, ele é um inadaptado cultural entre os costumes indianos e ingleses, não é? E ele enfrenta o autoritarismo dos docentes do Trinity College, ele cria teoremas e demonstrações originais no campo da teoria dos números, e com uma vasta imaginação, sensibilidade e intuição que ele dizia que recebia de uma deusa indiana. Então, nós estamos aí apoiados na cinebiografia e também nas biografias de 3 elementos importantes para a história da humanidade, e que nós fomos mapeando os conflitos que eles vivenciaram a partir dos elementos também colocados pelo professor Dr. Joseph Renzulli de um comportamento superdotado. E unimos a essa visibilidade dos campos, não é, de violência institucionais que eles passaram, seja enquanto mulher, seja enquanto renomado e católico como Galileu, e um estrangeiro, não é, pobre, e vamos dizer assim, fazendo parte, vindo de um país considerado um país onde não tem ciência. Então, podemos passar. Bom, eu gostaria aqui de colocar, eu acho que tem, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, não é? Aí, para colocar... 12 minutos, Vera. 11? 12 minutos. 12, certo. Então, vou colocar as considerações finais e vou voltar aqui para ainda tem mais outro, né? Bom, eu quero colocar aqui que o adulto superdotado ele tem possibilidade de saída face aos conflitos e limitações socioculturais onde eles se encontram. E eu queria retomar aqui o conceito de poder do professor Max Weber, que coloca que o poder é a busca de objetivos livremente escolhidos para os quais nossas ações são orientadas, e o controle de meios necessários para alcançar esses fins. Então, o que a gente pode perceber com o adulto superdotado, as possibilidades de saída deles, desses conflitos e limitações socioculturais que eles encontram, é que aquilo se coloca como desafio para eles, mas que esses desafios também, eles não podem ser vistos no plano de uma resolução da subjetividade, do conhecimento e da inteligência deles. Há uma série de instituições ao seu derredor e há uma colaboratividade que certamente a gente não compreende, e como é que eles vão perpassando
aquelas instituições marcadas de violência, muitas vezes, contra eles, e, mesmo assim, eles conseguiram realizar aquilo, uma espécie de destino, de devir moral com a inteligência que eles estavam, que tinham se colocado para fazer. Também eu queria dizer aqui, evidenciar o nível de violência das instituições em relação ao superdotado adulto, não é? Então, o superdotado criança, a gente tem, vamos dizer assim, uma percepção muito maior, por conta das discussões, o significado da instituição de ensino para a infância. Mas, quando chega para o superdotado adulto, a nossa ideia é que a autonomia do sujeito, que as ações deles serão, vamos dizer assim, protegidas por eles próprios. Eles vão saber o que fazem e eles vão, no final das contas, conquistar aquilo que eles desejam. E o estado de violência, no sentido da violência consentida institucionalmente, não é? De uma certa coação com a manifestação da inteligência numa área e não necessariamente em outra, e a ansiedade, a angústia da realização, de se realizar com as suas habilidades, pode fazer com que esse sujeito ele não acredite no espaço onde ele se encontra e ele se torne uma pessoa muito vulnerável à desistência, por exemplo, no caso aqui, como eu estou falando, quando ele se encontra numa universidade, numa instituição do ensino superior. Então, eles são pessoas que não querem esperar muito para pagar para ver, porque a infância também já lhe trouxe muitas coisas. Então, eu gostaria de dizer que há um público vulnerável, nós estamos tratando de um público vulnerável dentro das universidades. Agregar novas metodologias, então, de identificação do superdotado adulto, e que essas metodologias não se limitem ao potencial de uma inteligência subjetiva. Então, muitos desses superdotados adultos chegam avaliados, eles chegam com seus papéis, não é, de avaliações, dizendo que o seu QI é 140, por exemplo, não é? Na universidade, eu já ouvi estudante vir me dizer, professora, eu tenho um QI 140, mas esse QI nunca me levou a lugar nenhum, não é? Então, eu saí de várias universidades e essa perspectiva que a minha inteligência não tem poder suficiente para poder alavancar a minha própria vida, não é? Então, as novas metodologias que a gente pode pensar é exatamente verificar o limite, não é? Onde é que está o limite dessa inteligência, dessa subjetividade? Onde vai? Que certamente não é da cultura subjetiva que o sujeito possui. Dos lugares, dos espaços onde esses sujeitos se encontram e como eles estão empoderados, possivelmente, para atuarem e para agirem com a canalização das suas potencialidades. O adulto superdotado, ele é semelhante, eu diria, não é, a um personagem, aquele personagem da caverna de Platão, daquela metáfora. Então, aquela ideia da caverna de Platão, que nos é contada, não é, que as criaturas estavam na caverna, viam a flecha da luz, e alguns faziam sombras, faziam mímicas, e ficavam a se divertir naquela caverna, se distraindo com aquelas sombras. E aquela flecha de luz que entrava servia para aquela distração. E uma dessas pessoas resolveu sair, ver de onde vinha a flecha da luz, e vinha do sol. Lá fora da caverna, um mundo havia de trabalho, de pessoas que estavam fazendo atividades não conhecidas por aqueles que estavam dentro daquela caverna. Então, aquele que saiu dali vai ver todo aquele mundo e quer voltar, e volta para a sua caverna para avisar, para dizer e para contar.
e aquelas pessoas não acreditam naquilo que ele está vendo, naquilo que ele sentiu, naquilo que ele percebeu, naquele mundo que foi descoberto por eles. Então, ele pode voltar, contar e não acreditar, e pode sair e ir embora e nunca mais voltar. Então, esse adulto superdotado, ele é aquele sujeito, essa metáfora da ideia, né, da caverna de Platão, que é uma ideia sobre o conhecimento, é o conhecimento, na verdade, que alguns podem estar à frente e não serem compreendidos pelos seus companheiros, pelos seus pares, pelos grupos aos quais eles estão inseridos. Podemos passar, né? Eu acho que tem ainda algum. Bom, aqui eu deixo a pergunta aqui. Quem é o superdotado adulto mais próximo de nós, né? Nós temos uma perspectiva histórica do superdotado, que ele é colocado para que a gente veja, para que a gente possa sensibilizar estudantes do ensino superior, sobretudo das licenciaturas, e que esses adultos históricos parecem que eles estão longe de nós, mas evidentemente, quando a gente vê esses tipos ideais, a gente pensa em pessoas que estão muito próximas da nossa vida, inclusive os adultos que somos todos nós, que estamos assistindo a uma cinebiografia, a uma perspectiva biográfica traçada de dificuldades, mas que, de alguma maneira, essas criaturas elas conseguiram realizar. E o importante também é perceber que essas biografias de tipos históricos que são colocadas para nós, elas mostram também o devido à inteligência. Então, elas mostram como essa inteligência foi usada para que uma sociedade ela pudesse usufruir daqueles benefícios. Galileu preferiu ficar em prisão domiciliar, não é? Ramanuja não se adaptou com o Trinity College e volta para morrer, porque não conseguia, vegetariano como ele era, não conseguia se adaptar com a alimentação daqueles costumes ingleses. Mas a sua vida foi o suficiente para que a compulsão, o amor, a paixão à matemática deixasse naquela universidade livros que até hoje, material que até hoje é lido e estudado por pesquisadores, por estudiosos da área, que inclusive o consideram como um gênio. Então, foi uma vida curta, mas uma vida de paixão, uma vida de criatividade e uma vida que mostrou habilidade acima da média dentro do contexto onde aquela criatura se encontrava. Então, eu volto aqui a colocar que a teoria dos 3 anéis do Dr. Renzulli é uma porta aberta para que a gente pense a contextualização também. Quando tem habilidade acima da média dentro da contextualização, que o Dr. Renzulli coloca isso, ele está dando a dica para a gente que a contextualização é aquele espaço social histórico onde existe um sujeito que é diferenciado dos outros. Então, esse sujeito pode ser extremamente pobre, ele pode estar numa classe mais favorecida, mas essas circunstâncias sociais, essa contextualização, a gente precisa entender, porque essa contextualização vai dar os limites do poder para que esse sujeito ele não desista, ele prossiga, ele seja apoiado. Então, nós vamos percebendo nesses limites do poder que precisamos enxergar e precisamos enxergar quais são as violências cometidas institucionalmente, porque ninguém procura uma iniciação científica dentro de uma universidade só porque quer, mas porque um professor descobriu aquele talento daquele sujeito para a área, o outro para ser monitor da sua disciplina, e nessa colaboratividade, intuitivamente ou não, e sem recursos de identificação, esse professor, aqueles que cercam esse estudante, esse tipo de estudante mais acadêmico, eles vão aparando. Mas existem outros também que a gente não consegue ver nem enxergar. E o monitoramento, no melhor dos sentidos, é que a gente possa ouvi-los, percebê-los,
apoiar suas inteligências e criar mecanismos para que eles possam produzir e encaminharem aquelas habilidades e ficarem, pelo menos, naquele lugar que eles se encontram, apoiados por um grupo institucional. E a outra pergunta é: quais são as possibilidades no contexto histórico de hoje para que esse superdotado possa exercer as suas habilidades? Então, eu falei de tipos históricos que parecem muito afastados de nós, para que a gente pudesse pensar na realidade e abrisse os olhos e dissesse, e refletisse que perto de nós existe um superdotado, e esse superdotado pode ser você, adulto. Eu estou me lembrando aqui, rapidamente, para encerrar, de uma estudante minha que, nesses estudos sobre altas habilidades de superdotação, ela chegou, muito sensível por sinal, ela chegou e disse assim, professora, eu tenho muito sentimento de culpa, porque eu conheci uma pessoa que tinha altas habilidades de superdotação e dei outros conselhos a ele, superficiais, na época que ele passava por tantas dificuldades na escola. Se eu soubesse o que era a superdotação, eu teria dito outras coisas para ele. E ela disse, hoje eu sinto culpa e eu tive um pouco de vontade de chorar, porque eu não soube dizer a coisa certa a ele, porque eu não sabia o que era altas habilidades de superdotação. Então, a possibilidade da gente sensibilizar, não é, em um lugar onde muitas vezes a gente ainda não consegue fazer a identificação, o principal é que a gente desperte as consciências e que esses que se sintam atraídos, ou aqueles que se sintam parecidos com aqueles sujeitos, tipos ideais, eles procurem o lugar mais próximo onde eles possam ser, de fato, acolhidos para o exercício das suas habilidades. Eu agradeço aqui a todos e passo a palavra para a professora Denise. Muito obrigada. Vera, a gente que agradece, foi fantástico, né? Foi uma fala incrível. Acho que você trouxe para a gente uma reflexão que é diferente do que a gente, né, da área da psicologia, da área da educação, está acostumado a pensar, mas ao mesmo tempo fez essa conexão com a teoria do Renzulli. O pessoal está comentando aqui que foi muito legal entender que existe essa inter-relação entre as teorias que você apresentou. E você deixou muito claro, né, o papel do ambiente, o papel da sociedade, o papel desse contexto histórico para o reconhecimento do talento. E tem várias coisas que eu anotei, né? A gente já tinha conversado, eu tinha ficado já encantada com a nossa conversa. Tem várias coisas que eu anotei. Tem muitas perguntas já no chat para você. Então, eu vou passar a palavra para Maria Lúcia e depois a gente volta para responder as perguntas. Você deixou provocações aí e as pessoas se sentiram provocadas. Então, parabéns pela sua fala. E eu passo a palavra agora para Maria Lúcia. Bom, boa tarde a todos, né? Nós estamos nos iniciando aqui. Deixa eu só ver como é que nós nos colocamos. Não sei se estão me ouvindo bem e vendo bem. Primeira coisa que a gente tem que saber, né? Antes de começar, porque às vezes você está na metade da frase e as coisas não estão acontecendo ainda. Tá ótimo, Maria Lúcia. Tanto ótimo, a imagem quanto o som tá ótima. Tá bom, muito obrigada. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, porque a minha fala é um pouco diferente da Vera. A Vera alavancou com essa parte da sociologia, né, de toda essa bagagem que ela traz, que foi muito, muito interessante. Eu também conversei com a Denise, nós já nos encantamos com a visão que ela tem, né, como professora, como educadora, como pesquisadora desses jovens, e os trabalhos que ela já está fazendo, desenvolvendo, que continue, por favor, porque precisa tanto para essas pessoas, e eles estão começando a ter essa visibilidade agora. Então, acho que realmente a Vera está fazendo um trabalho excepcional, e o Brasil é tão grande. Eu estou no sul, ela está lá no norte, né, num lugar horroroso que a gente imagina que seja, né? Que nós já estamos programando para dar uma visitada, porque eu acho que lá a gente precisa contar mais sobre adulto superdotado, lá presencial, não é, Denise? Sim. A próxima a gente vai fazer um trio assim presencial, que eu acho que vai ficar bem legal.
Então, eu fico assim, muito interessada em conhecer de perto o teu trabalho, Vera, fico encantada com o que você nos colocou hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver uma coisa, onde é que está. Até agora eu sabia onde é que estava, agora tem que, vamos ver se eu consigo fazer isso direitinho aqui. Deixa eu pôr no modo apresentação. Não. Um pouquinho. Então, a gente vai falar realmente de quando o superdotado cresce, né? O que acontece, e essa foi a minha provocação inicial. Então, o que me levou a começar isso é perguntar para vocês, nós temos uma porção de pessoas já assistindo, e dentro dessas pessoas, desse grupo deve ter pais, deve ter professores, pesquisadores, e as próprias pessoas, como a Vera falou, que são os superdotados que estão por aí, que a gente não está reconhecendo, e muitos deles não se reconhecem, muitos dos professores e das pessoas que estão aqui conosco não estão se reconhecendo. Então, eu vou fazer assim, as perguntinhas para ver se eles... Ups, desculpe, que eu já me acerto aqui. Como é que... Vocês já encontraram isso na vida? Você tem muita energia? Você nunca diminui esse ritmo? Ou você é tão impulsivo? Por que você é tão exigente? Você é tão sensível e dramático? Por que você se preocupa com tudo? Você não pode simplesmente focar em um só assunto? Você sempre tem que fazer tudo da forma mais difícil? Ou você nunca fica satisfeito? E uma das piorzinhas é da onde você tira essas ideias, né? A gente fica assim, perguntando quantas pessoas já ouviram isso, quantas pessoas tiveram essas frases bloqueando a sua vontade de criar, a sua vontade de responder, a sua vontade de ser ele mesmo. Então, vou deixar em stand-by para a gente deixar falando com elas no fundo. E aonde que estão esses superdotados adultos? Quem eles são? O que eu vejo, assim, são superdotados que foram identificados na infância. Ai, que bom, né? Legal. Teve gente identificada na infância. E superdotados não identificados que eles estão transitando aí na nossa vida adulta, junto conosco. Nós estamos começando a descobri-los agora. Então, os identificados na infância, que felicidade, essa criança foi identificada. E o meu mote sempre tem isso, vamos tirar da invisibilidade. Que beleza. Então, muitos não foram nem informados da sua condição. Nós fazemos avaliação, nós entregamos, primeiro era um relatório, não, um parecer, depois o Conselho de Psicologia mudou, depois de uns anos era um relatório, hoje nós já mudamos o nome do documento, que é um laudo, e seja lá o nome que tenha esse documento, nós entregamos aos pais, ou entregamos para a própria pessoa, e aí dizer, agora nós tiramos da invisibilidade. É uma balela, né? Nós queremos acreditar que nós fizemos o nosso trabalho, mas, infelizmente, nós não tiramos ninguém da invisibilidade com um papel. Né? Nós deixamos esse papel, esse documento com as pessoas. Às vezes, os pais levam para a escola, às vezes tem medo de levar para a escola, porque o professor ou a escola não vai saber o que fazer. Por outro lado, eles têm medo de serem rechaçados, de serem ridicularizados, ou de que, de repente, o seu filho seja alvo de alguma atenção que não era aquela que eles mais esperavam. Então, é uma ilusão, nós imaginamos que um laudo ou que um documento escrito vai dizer que essa criança tem uma necessidade especial e que ela vai ser adequadamente atendida. E a outra coisa que é muito triste que eu vejo é que os pais e os professores ficam sempre esperando que, de repente, ele tem um laudo, agora vai acontecer uma coisa surpreendente. Daqui a pouco ele vai aprender, olha, mas agora ele está aprendendo matemática de um jeito, olha, ele está fazendo uma coisa excepcional, porque ele tem um laudo, ele tem um papel agora. E o nível de exigência começa a aumentar com essa criança, e começa a pressão a aumentar, e ele vai se encolhendo, e vai sobrar para a vida adulta alguma coisa muito machucada. E por quem que eles estão sendo acompanhados? Pelos pais. A importância dos pais hoje é vital, e quem for pai tem que estar pensando aqui comigo. Os professores, naturalmente, que já estão se abrindo, veja quantos professores tem hoje no nosso congresso. Terapeutas, né? Especialistas na área, que às vezes não são terapeutas, não são psicólogos, mas são especialistas, são estudiosos.
E os amigos mais próximos, que são aqueles que estão tentando ajudar essas crianças e tentando ajudar para que o crescimento deles seja menos, vamos dizer, traumatizante, contundente, né? Mas, na realidade, é esse panorama que nós temos das crianças que foram avaliadas, mas que nós não tiramos da invisibilidade ainda. Ele só tem um rótulozinho. Então, é bonito que a autista vai ter uma carteirinha, tem um cordãozinho lá que vai identificar como autista. Nós temos uma série de ícones que vão demonstrando o que aquela pessoa é. O superdotado tem um papel e ele tem que dar conta disso aí, se por acaso ele tiver coragem para mostrar, né? Então, eu coloquei assim, precoces, muito precoces e prodígios, porque nós temos os estudiosos que hoje dizem que a criança até os 6 anos é precoce, né? Então, que antes dos 6 anos eu não posso dizer que ele é superdotado, que eu não posso dizer que ele tem altas habilidades, mas ele é precoce, porque os testes de inteligência, os testes de QI, os testes padronizados no Brasil começam a ser aplicados com 6 anos de idade, os testes que estão reconhecidos, né? Então, a gente não pode dizer que essa criança é superdotada, mas ele começou sendo precoce. Então, eu já pus os precoces, que são esses que nós estamos nessa procura do que eles vão ser na sequência, depois dos 6 anos. Aí tem aqueles muito precoces que nos espantam. Então, ele começa a ler com 3 anos, ele pega o livrinho de banho, já está manuseando, já está sabendo o que fazer com aquilo, já está, vamos dizer, mudando as páginas, já sabe, vai discutir com você as órbitas e os planetas e uma série de coisas que a gente não imagina que uma criança de 3, 4 anos saiba. Então, a gente diz, mas isso é muita precocidade, porque ele não teve esse conhecimento em lugar nenhum, ele não veio isso aí não é um conhecimento acadêmico. Então, eu coloquei para vocês o seguinte, precocidade infantil não garante sucesso e atenção na vida adulta. Então, ele pode ser muito precoce, bonitinho, apresentou umas coisas extremamente interessantes, mas quando eles crescem, eles vão ter que sofrer os ajustamentos. Então, os talentos anteriores, que eram tão bonitos, era tão bonitinho que já começou a tocar piano, ele começou a jogar xadrez, ele começou a fazer coisas acadêmicas diferentes, mas, de repente, ele cresceu um pouquinho, aquilo não é tão especial. Ou jogar xadrez, ele vai ter crianças que já estão jogando xadrez também, não no mesmo nível, não com a mesma, vamos dizer, aptidão, mas para os outros pais, aquilo, também, meu filho também joga xadrez. Então, aquilo começa a parecer menos especial. Aquela criança que tinha um pouco de visibilidade, um pouco de atenção por causa dessa situação, ele começa a não parecer tanto. Então, ele começa a se sentir assim, meio acuado, né? Então, na vida adulta, eles vão encontrar da mesma forma. Adultos que têm a mesma, vamos dizer, a mesma capacidade, mas que não demonstraram lá na infância, mas, de repente, são indivíduos brilhantes, que eles vão se equiparar, eles vão fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo, só que eu comecei a fazer com os 3 anos. E esse começou a fazer com 18. Mas, na realidade, a gente vê que eles estão equiparados. Então, aquilo que ele fazia muito bem, e que ele chamava atenção e que tinha, vamos dizer, uma alimentação para o seu autoconhecimento, para o seu ego, para a sua autoconfiança, de repente ele ficou uma coisa igual a que os outros indivíduos inteligentes também têm. Como eles se unem muito com indivíduos inteligentes, parece que aquilo fica assim meio dentro de um paralelismo. Então, eu vejo que na vida adulta, eles podem atingir o limite da capacidade, né? E aí eles se sentem tão estranhos, porque quando eles falam do passado, eu ganhei a Olimpíada Matemática, eu ganhei não sei das quantas, eu tive o prêmio lá de uma equação que eu resolvi, outro teve um prêmio de robótica, mas parece que eles só são aquilo que eles fizeram antes. Então, eu vou trazendo uma história que eu tive algum sucesso e parece que aquilo parou no tempo e no espaço. Então, eu encontrei esses dias, procurando agora o que nós iríamos falar hoje, que a Ellen Weiner fala o seguinte, quando os prodígios não fazem transição para a vida adulta, eles vão parecer fracassados. Eles vão parecer que foram fracassos. Então, aquele menino que foi para a universidade com 8 anos e que já está se formando com 9 ou 10, aquela psicóloga que com
eu encontrei até na Dinamarca, ela fazendo uma apresentação, uma menina lindíssima de 12 anos, que estava terminando psicologia, mexicana, com uma dificuldade enorme de que aceitassem ela no conselho de psicologia. Sim, daqui a pouco ela está com 18, 19, 20, aí aquilo já não tem tanto valor e não é tão expressivo para mostrar num congresso, para mostrar numa apresentação, e ela não fica tão importante como ela era anteriormente. Então, esses são os indivíduos que nós estamos encontrando hoje, entrando na vida adulta, com uma série de resíduos e uma série de adaptações que têm que ser feitas, e ninguém se preocupa que aquela criança que tem um laudo de superdotado, com um laudo das habilidades, ele, de repente, ele precisa fazer esse ajuste para entrar numa vida adulta, que ele não foi preparado para isso. Né? Nós vemos que a gente agora entrou na universidade, ninguém mais fala dessa pessoa. E eles ficam lá batalhando para conseguir uma compactação curricular, para conseguir fazer um tempo menor, fazer, vamos dizer, ajustes curriculares para eles poderem achar interessante aquilo que eles têm pela frente. Senão eles vão fazer 4 ou 5 anos de universidade, ou bom, daí o pessoal assim, desistiu, fez 4 cursos e não sabe o que quer. Não sabe o que quer, não, é decepcionante, eu começo me decepciono porque é a mesma rotina da escola anterior, eles acham que agora na universidade vai ser uma maravilha. Não é uma maravilha, vai ser exatamente igual. Então, vamos fazer uma outra coisa? Vamos, então vamos lá. Não, mas agora você não pode fazer mais depressa do que os outros. Até vimos ontem, falando de uma criança, de uma mocinha que não podia acelerar porque a amiguinha dela ia ficar tão frustrada, né? Como é que ela podia fazer um mestrado mais rápido se a outra colega estava fazendo mestrado ia se sentir muito, muito aborrecida com isso. Então, aquela mesma história da infância se repete na vida adulta. Então, os adultos superdotados ou diferentes, eles têm algumas questões típicas que eles vêm trazendo. Então, uma percepção aguçada e aquela impaciência com as limitações do tempo e do espaço. Parece que sempre estão correndo atrás do relógio, tem coisas que eles ainda não fizeram, eles estão querendo ir atrás disso, isso em qualquer idade, mas é muito no jovem adulto, né? A frustração com a multipotencialidade. Então, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer outro curso, eu quero complementar com não sei das quantas. Hoje, que eles têm muito mais acesso pela internet e todos esses grupos, eles começam a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Deus diz assim, você não sabe o que quer. Então, nós, adultos, criticamos que eles não sabem o que querem, eles não sabem fazer escolha, que eles precisam se focar. Não, eles estão focados em muita coisa, às vezes. A insatisfação com os padrões de suas realizações. Então, eu fiz, mas eu não estou contente. Eu fiz o curso, tirei 10, mas olha, o meu mestrado foi uma nojeira. Eu já vi gente dizer assim, eu tirei nota máxima, mas eu achei que foi uma nojeira. Por quê? Eu fiz o que o meu orientador queria, e não fiz aquilo que eu queria realmente me aprofundar e pesquisar. Então, cumpri a tabela porque queriam que eu fizesse. Então, justamente para entrar na vida acadêmica e tal. Então, sempre procurando melhorar. A desilusão com o mundo e com as pessoas. Então, essa frustração com o mundo é muito triste, porque na hora que eu vou olhar as outras pessoas, eu confio, e o superdotado é muito de confiar, de acreditar, porque ele é incapaz de pensar que alguém vai fazer alguma coisa que ele não vai fazer. Então, é muito difícil você encontrar assim, a desonestidade, a não ser que a sociedade já tenha corrompido, que tenha tido exemplos, né, de aproveitamento das coisas, mas no íntimo, o superdotado é muito mais íntegro e muito mais... Os valores morais se desenvolvem muito cedo, então eles têm essa bagagem muito boa. Então, o que acontece? Eles se desiludem muito com as outras pessoas. Então, eu quero fazer assim, mas os outros acharam que não é, então não é mais meu amigo, porque a coisa não está alcançando aquilo que eu queria. Aí a sua busca de significado pessoal, natural, porque eu quero saber o que eu vim fazer nesse mundo, né? E o relacionamento com os demais. Que todos dizem, superdotado tem problema de relacionamento. Não, superdotado tem problema de ter com quem se relacionar. Nós já vimos agora com a pandemia, a Denise é a minha parceira nisso aí, quando nós começamos a descobrir superdotado no Brasil inteiro, né? Você começou a falar, e agora se fala em superdotado e não é palavrão mais, então é uma coisa que a gente ficou natural falar. Todo mundo está fazendo live sobre superdotação, ficou muito mais aberto o assunto. Então, a gente vê que eles se encantam quando encontram pessoas parecidas. Nós fizemos um grupo de adultos, durante essa época da pandemia, eu nunca imaginei, eu fui fazer uma coisa assim,
tentando, o sucesso foi tão grande que a gente, todo mundo virou amigo. Então, a gente do Brasil inteiro, que eu nunca vi na vida, eles, da primeira reunião, assim, começaram a se conversar, assim, nessas telinhas. Daqui a pouco, a minha impressão é que eu estava fazendo um grupo presencial, da impressão assim, que nós estávamos todos ali conversando como velhos amigos. E em 4 reuniões, nós fizemos um link muito interessante, muito gostoso, assim, a tônica foi: que bom eu poder falar o que eu penso, que bom eu ter um espaço para falar o que eu sinto. E nós tivemos pessoas de 17 anos até 68. Eu deixei a mescla de idade e aquilo foi fluindo e a contribuição foi excepcional, todo mundo ajudou muito. Aí nós temos um paradoxo, quando esse pessoal começa a sua vida e essa intensidade que nós vamos falar bastante. O que o adulto faz? Ele pode escolher uma vida para viver ao máximo, interagindo em tudo que ele faz, procurando realizar o que é significativo, se ele tiver um perfil mais expansivo, mais buscador, mais criativo, ou ele pode viver uma vida limitada, de desespero calado, escondendo quem ele é e todos os seus mais profundos pensamentos e sentimentos. Eu deixei essa frase porque no grupo de adultos alguém disse assim: você falou uma coisa que eu fiquei assim me questionando por muito tempo. Eu queria que você me esclarecesse o que é isso. Disse assim, porque essa vida limitada de desespero calado foi uma facada no meu coração. Me chamou a atenção o que eu estou fazendo com a minha vida. Então, a gente não pode desconhecer que eles precisam dessas orientações, dessas palavras, de alguém que entende o que eles estão passando. Então, eu gosto de cruzar conceitos, uma vez que nós estamos falando de algo que não é aleatório, é prático. Eu quero colocar bem essa parte prática, mas nós temos, na vida adulta, e eu gosto muito do Kasbier-Dabrowski, né? Com a teoria da desintegração positiva. Gosto do Erik Erikson, que tem toda uma bagagem de separação de 8 fases da vida. Então, nós vamos falar sobre as últimas da vida adulta, que são 3. E da Mary Elaine Jacobson, que tem um livro fantástico sobre o Gifted Adult, que é um dos melhores livros de superdotação na vida adulta. Eu gostei mais do trabalho dela. E ela é uma pesquisadora que começou, quando não se falava muito em adulto superdotado, ela começou a pesquisar no mundo inteiro. Então, ela tem uma bagagem muito interessante. Lógico que existem outros estudiosos, mas para que vocês tenham alguma referência, e quem quiser procurar um pouquinho a mais vai gostar. Então, Maria Lúcia, só para posicionar, você tem 10 minutos, tá? Certo. Uhum. Eu vou correr, não se incomode. Chego lá. Então, o Dabrowski, o que acontece? Ele a gente vê que ele fala muito da superestabilidade, né? Então, o que isso quer dizer na parte prática? Superdotados reagem mais fortemente do que o normal. Isso da criança ao adulto. Por um período mais longo do que o normal, a um estímulo que pode ser muito pequeno. Assim, mas, credo, só por isso você está tão aborrecido? Mas, que bobagem! Quando casar, Sara, né? Não, a coisa parece muito pequena para nós, pobres mortais, mas para eles o estímulo ataca lá dentro, faz um ruído enorme lá dentro. Então, isso não envolve só os fatores psicológicos, eles dizem, é por causa psicológico. Não, ele atinge o sistema nervoso central. Então, as áreas de excitabilidade estão ali, você dá uma aula inteira sobre isso, a gente não vai falar, né? A teoria psicossocial do desenvolvimento, do Erik Erikson, ele separa o jovem adulto, dos 18 aos 30, 35 anos, o adulto da meia-idade, dos 35, 55, 65, e a maturidade ou velhice, dos 55 a 65 em diante. Por quê? A gente fala do adulto superdotado, e quando a gente fala sobre o adulto superdotado, nós começamos assim a falar dele na universidade. E depois ninguém mais lembra que ele cresceu, ele continuou, ele terminou a universidade, ele casou, ele trocou de emprego, ele trocou de esposa, ele constituiu uma nova família. Então, tem muita coisa que vai acontecendo durante a vida adulta e que nos afeta como seres humanos, mas no superdotado adulto afeta muito mais, porque eles são mais sensíveis, se eles são mais intensos, se eles são mais perceptivos. É natural que o emocional deles é muito mais, né? Então, nós temos de considerar que há diferenças bem expressivas nisso.
Então, no estágio do jovem adulto, é o tempo que a pessoa está procurando, concentrada naquilo que ele espera, que é esperado para ele fazer. Então, há complicadores quando existem níveis elevados de intensidade intelectual e imaginativa. Do lado da Brodsky, né? Se ele é muito intelectual, ele é muito imaginativo, nós temos, assim, certos complicadores. A consciência de que todas as possibilidades disponíveis. Então, eles querem saber tudo o que eu posso fazer, todas as minhas possibilidades quais são. A preocupação de usar seus dons de forma produtiva para a melhoria da sociedade. Nessa época, eles já começam a pensar, eu vou ter uma carreira, o que eu vou fazer? Eu não fiz nada ainda com 23 anos, como? Eu tenho muito para fazer, e aí eu já estou com 23 anos, já gastei todo esse tempo e ainda não achei o que eu queria fazer. E o que é o pior é o desejo de encontrar espíritos afins, essa busca de companheiros e parceiros. Então, se a gente pensar, a consciência das possibilidades vem assim na criatividade, nas coisas do desafio das novidades, é todo um período de descoberta, né? A preocupação com usar de forma produtiva, às vezes até eu querer ouvir sua própria voz, porque eles não têm muito onde ouvir. E a gente vê que muitos procuram carreiras onde eles sejam os donos da sua carreira. Os donos, eles chefiam a sua própria empresa. Hoje, com essas possibilidades que nós temos pela internet, e muito mais abertura, eles vão criando coisas para eles terem um chefe. Porque se submeter uma pessoa menos inteligente é muito complicado para um adulto superdotado, quando ele já tem uma bagagem grande de pesquisa, de coisas que eles já sabem, e aí o chefe não sabe. Então, para não dar conflito, eles, de repente, vão enveredar para ter sua própria empresinha, nem que eles são funcionário público aqui, mas eles vão criar uma empresa, como nós temos o Steve Jobs, o pessoal que tinha uma garagem e começou a fazer suas coisas porque tinha uma grande coisa, uma grande ideia na cabeça para poder ir em frente, né? E o desejo de encontrar espíritos afins é muito difícil de achar, né? Mas eu vou dizer para vocês que os superdotados precisam procurar muito para descobrir alguém com que eles possam dividir seus interesses. Ou, pelo menos, descobrir alguém que ria das suas piadas. Fica isso para vocês pensarem, né? Muitos encontram o caminho de sucesso, administram bem a sua intensidade emocional, mas o que eu vejo em todo esse tempo de caminhada é que os resultados positivos são vistos quando tiver a educação adequada e pessoas que deram esse acompanhamento, eles conseguem administrar muito bem essa intensidade intelectual, mas depende muito do que veio vindo de história anterior. Então, a intensidade é o que gera perguntas sobre a identidade, todos se questionam, né? Cria situações singulares. Agora, o que eu coloco, a intensidade emocional aumenta a resposta tanto para o melhor como para o pior das situações. Eu sou muito intenso, pode ser que, de repente, numa situação muito boa, eu seja intenso e aquilo seja favorável. Mas, de repente, eu atropelo tudo, porque sou muito intenso, e, de repente, eu vou complicar mais ainda uma situação que eu pensava que estava dominando. Então, a principal queixa que a gente encontra nessa fase dos adultos, dos jovens adultos, é que eles pensam, fazem, dizem, imaginam ou se emocionam demais. Então, é muito sempre. Aí nós entramos nos adultos, né, da meia-idade, que a preocupação vai ser assim do legado. Que legado que eu vou deixar? Qual é a minha missão? Então, o foco nessa outra fase, então, que vai dos 35 para frente, é a orientação dos filhos, a melhora dos aspectos de sua profissão, né, por meio do trabalho. Eles já começam a se preocupar com o voluntariado, com o envolvimento com organizações da comunidade, né? Agora, descobrir a missão de vida é uma tarefa meticulosa, que às vezes leva muitos anos para realizar. A pessoa começa a sua vida e ela está buscando ainda. Então, eu não posso colocar o adulto naquela fase do ingresso da universidade, que é o primeiro sonho que eles tinham, quando ele chega nessa fase da maturidade, onde ele está correndo atrás do tempo. O tempo dele é muito curto. E ele quer saber o que eu vim para cá para fazer, o que estão esperando de mim. Então, devido a essa intensidade, muitos experienciam as coisas de uma forma muito mais profunda, sentem maior pressão para mudar as coisas, lógico, eles têm que mudar o quanto antes, porque o tempo está correndo, né? E muitos buscam esse legado muito antes do que as outras pessoas. Então, eles
bom, eu vou deixar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu já vou fazer alguma produção, ou vou guardar. Então, às vezes, são colecionadores, pessoas que receiam essa inatividade e essa insignificância. E aí nós entramos na sequência para a fase da velhice, né? Que ninguém se lembra também que os idosos estão por aí, e aquela ideia do idoso superdotado ser aquela pessoa sedentária, como se espera dos idosos, fazendo a velhinha fazendo seu crochê, como eram as minhas avós e tal, e a gente às vezes nem reconhecia o grande saber, a sabedoria que eles tinham, porque não dava tanta atenção, não é? Mas assim, é a fase da reflexão. Então, eu estou alegre, eu estou feliz porque eu consegui fazer tudo isso na minha vida até agora. Ou então aquela percepção de fracasso, dizer assim, será que valeu a pena eu ter feito tudo isso e não ter me realizado? Porque às vezes envereda por caminhos que os outros indicaram que seriam importantes, e eu fiz a vida toda alguma coisa que não era o que eu gostava. Então, mesmo na idade avançada, muitos superdotados continuam a procurar, encontrar, criar desafios próprios, ir atrás, escrever livros, né? Fazer aula de dança, vamos pensar assim no Niemeyer. Até que idade ele estava fazendo projetos neste Brasil? Que mente brilhante, né? Às vezes o organismo está mais deteriorado, que não acompanha tanto, mas tudo que foi investido durante esse tempo todo é uma bagagem enorme que eles têm. Então, trabalhar incansavelmente usando seus talentos para tornar o mundo melhor, ser eternos aprendizes, porque sempre eles querem aprender. Então, vamos aprender outras coisas e tentar se conectar com pessoas que compartilhem os mesmos interesses, a mesma paixão. Eu vejo no Inodá pessoas assim, às vezes a mãe ou a avó ali esperando uma criança assim, pô, mas você sabe fazer crochê? Ou você sabe fazer macramê? Você sabe como é que fazia macramê? Digo, gente, eu vi uma vez uma coisa e fui lá tentar pegar um barbantinho e fazer. De repente, eu fiz um desses filtro do sonho. As crianças acham lindo aquilo, porque assim, embrulha os barbantinhos. Qualquer pessoa sabe fazer isso? Não sabe, gente. Eu achei que todo mundo sabia fazer. Então, assim, olha, é um desafio. Eu achei que coisa fácil de fazer. Não é fácil, não. Tem pessoas que não sabem nem como é que dá primeiro nó, né? Meu pai tinha iate, então, no nó de marinheiro é a primeira coisa que a gente aprende, né? Então, essas coisas que, como eu disse, as oportunidades da infância nos alavancam muito o nosso equilíbrio e as nossas buscas nessa vida futura. Então, os superdotados idosos, eles têm uma grande apreciação porque eles são. Muitos deles apreciam muito e sabem, às vezes eles aceitam e dizem que poucas pessoas ou só algumas pessoas do seu convívio vão ser como eles. Então, quando a gente conversa com um superdotado, às vezes ele não sabe que é superdotado, mas uma pessoa adulta de grande sabedoria diz, olha, eu caminhei tudo isso, mas poucas pessoas vão chegar até onde eu cheguei. Então, eles podem ter essa implicação física da idade, a percepção menos apurada, todas essas coisas que a gente ainda tem algumas limitações. Mas, na realidade, isso afeta porque afeta o ser humano. Mas a mente é extremamente, vamos dizer, ativa e sempre criativa e buscando mais coisas. Ou é na leitura, ou é nos envolvimentos com a comunidade, ou é fazer uma aula, ou fazer live como a gente está fazendo aqui, né? Porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já estou nessa fase aí bonitinha, né? E me orgulho realmente de ainda estar produzindo e aprendendo tanta coisa. Eu não sabia fazer nada disso. Fiquei 8 meses presa em casa, mas como aprendi? Fiz grupo de adultos, fiz grupo de mini curso para pais, fiz tanta coisa. Eu achei que não ia dar conta e, de repente, estamos lá. Então, o que eu ponho ali? Você não pode evitar a passagem do tempo, mas você não tem que ficar velho. Isso é escolha pessoal, né? Então, esse eu compartilho com a Denise, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente chega nessas pessoas? Eu vi que já tinha perguntas a respeito disso, né? E como é que se avalia um adulto? É ser psicólogo? É pegar, fazer um teste? E isso dá certo? Eu digo que a avaliação do adulto superdotado é muito mais abrangente. Então, o adulto não confia em você porque você é você.
Ele confia porque ele criou um vínculo de empatia e, de repente, ele começou a abrir e ele olhou nos teus olhos e disse assim, ele viu que você brilhou quando ele falou. Aí eles soltam assim uma pequena lasquinha do que eles sabem fazer. Se você deu brecha, eles vão a mais. Eu vejo que, às vezes, o psicólogo, não sei o que, ele diz que faz não sei do que, lá de uma teoria, não sei das quantas, eu nem entendo também. Bom, ele parou ali, a avaliação se perdeu. Me desculpem, quem é profissional. Então, eu já tive pessoas que assim, olha, eu fiz uma dedução de uma fórmula de Fernet e eu fiz uma dedução diferente, eu não sei das quantas e tal. Digo, olha, não entendo nada disso, mas, por favor, me explique, que agora me atiçou a curiosidade. Podia ser que eu não fosse a melhor coisa daquele dia para eu fazer. Mas quando ele chegou para mim e falou da fórmula da Bhaskara, ou da fórmula de Fernet, eu quero saber por quê. É o que está incomodando a cabecinha dele. Então, no portfólio de avaliação desse menino, hoje ele está fazendo brilhantemente um doutorado e a residência de neurociência, neurocirurgia em Amsterdã. Então, eu dizia, mas você gosta tanto, você quer ser neurocientista, neurocirurgião, mas você gosta tanto de matemática? Na terceira vez que eu disse, Maria Lúcia, você não entendeu que matemática é a minha diversão? Eu não tenho por que me divertir. A minha escola sempre foi aquém do que eu queria. Então, eu fico fazendo cálculos. Aí ele fez a dedução da fórmula, escreveu assim, manuscrito, e está nas avaliações dele dedicado a mim. Que coisa linda! Porque eu disse assim, eu quero te ouvir. Então, não é a fórmula de Fernet, não é as classificações da biologia, é assim, eu estou do seu lado para te ouvir. Então, os instrumentos para você avaliar um adulto tem que ter uma amplitude maior, mas o principal instrumento é a sua personalidade como avaliador, né? Tem que ser adequado a cada indivíduo. Nós temos de gostar da pessoa humana. Nós temos de gostar de investigar essa pessoa e dar a oportunidade para ela que ela se mostre. Ela pode chegar extremamente confundida, ela pode chegar extremamente sofrida, ela pode chegar extremamente insegura e não mostrar nada se a gente não abrir o caminho para deixar. Então, vai muito daquilo que nós estamos possibilitando. E nós fizemos um grupo de adultos. Ops, só voltei porque não queria. Desculpe. Que nesse grupo de adultos, eu vou deixar assim a sementinha, é onde nós ensinamos as respostas para aquelas primeiras perguntas que eu fiz, né? De onde é que se tira essas ideias, tudo aquilo? É onde a gente discute como é que você responde e fecha a boca de quem vem te incomodar. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, professores, pais, que todos nós, pais, também somos professores, e todos nós, professores, também somos pais em algum momento dessas crianças que chegaram na nossa mão e que eu fui caminhando com vocês até essa fase da velhice ou da vida adulta, e nós continuamos ensinando. Então, nós continuamos no nosso papel de ensinar e de nos emocionar com eles e de abrir o caminho. Nós não somos nada mais do que facilitadores. Eles já vêm prontos. Só depende da gente poder dizer assim, eu estou aqui e te dou a mão. E quando a gente é pai, a coisa fica muito mais séria. Então, eu divido com vocês a minha noção de mãe. E só vou dizer para vocês que filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos. E de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe, e além do mais, ser pai ou mãe de 3 superdotados é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente na incerteza de estar agindo corretamente e do medo enorme de perder algo tão especial e amado. Obrigada a vocês. Que palestra maravilhosa, Maria Lúcia. No final aqui vai ser difícil segurar, né? A gente sabe a importância que nossos filhos têm nas nossas vidas. Nós que temos filhos identificados, sabemos muito bem o que é isso.
aqueles que não têm sabem como eles, né, quantos indicadores eles podem apresentar. E eu quero te dizer que não é fácil, nunca foi fácil, mas é extremamente prazeroso. Sua fala foi maravilhosa, tocou a todos nós. Vera, sua fala foi fantástica. Estou aqui até agora recebendo no celular um monte de parabéns e eu estou muito feliz de ter feito essa escolha muito certa de vocês duas aqui. Era isso que eu queria dar o meu finalzinho e passar a palavra para a Denise para as perguntas, tá? Parabéns a vocês duas pela trajetória, pelos ensinamentos e por essas duas palestras maravilhosas. Meu beijo para vocês. Obrigada, Ângela, Vera e Maria Lúcia. Foi fantástico ouvi-las. Chegaram muitas perguntas no chat, mas infelizmente a gente tem 5 minutos para finalizar o nosso painel, né? A gente precisa fechar a sala. Então, eu queria dizer para vocês que foram muitos elogios, as pessoas ficaram encantadas em ouvir a fala das duas, né? A Vera, muitas coisas, as pessoas adoraram a metáfora, né, da caverna do Platão que você trouxe. Maria Lúcia, teve uma pessoa que fez um comentário, a Camila, ela escreveu assim: encontrar alguém que entenda as minhas piadas é como encontrar uma ilha no meio do mar. Então, naquela provocação que você fez, ela escreveu isso, e nem foi no chat das perguntas, foi no chat para o grupo todo. Então, as pessoas ficaram extremamente mobilizadas, emocionadas, né? Então, são palavras que apareceram muito aqui nos comentários, emocionadas, e muitas perguntas que, infelizmente, a gente não vai poder responder a todas, por conta do nosso tempo, mas acho que a gente poderia fazer uma pergunta só para finalizar, uma para a Vera. Vera, uma pessoa perguntou: boa tarde, a palestra está incrível, parabéns a todas. Gostaria de saber se você acredita que Machado de Assis demonstrava comportamento superdotado. Ai, que beleza. Bom, assim, revendo, quando a gente pensa no comportamento daqueles que deixaram um legado para a sociedade, certamente que sim. A dúvida vamos dizer, é quase como um axioma, não precisa quase mais de prova, não precisa mais de prova. Agora, cientificamente, o que a gente tem que fazer? A gente vai atrás do Dr. Renzulli, pega todas as variáveis que ele pode colocar para a gente, é como se a gente fizesse, eu me lembro de um professor, numa banca de iniciação científica de uma das minhas alunas, né? Ele perguntava assim: como é que você pode pegar esse instrumento e trazer e levar para o passado, não é? E levar para o passado. E ela respondeu para ele: ora, e os documentos, professor? E tudo que ele fez, e tudo que ele escreveu, não é? Eu estou me lembrando aqui, para a gente pensar na área da literatura, a área de ciências humanas, então, a gente tem uma invisibilidade, não é? Porque a gente não consegue, a gente pensa na matemática e pensa vamos dizer assim, nas ciências de tecnologia, ciência e tecnologia, ciência da natureza, e a gente visibiliza esses comportamentos extremamente acadêmicos, extremamente focados, né, que adoram, eu costumo dizer, né, meus amorosos alunos de engenharia, que vocês vivem atrás de um teste, não é? Se eu não passar um exercício e não tiver um teste, vocês... não existe aula, não é? Não existe aula. Então, a gente pode pensar o quê, né? Na questão com relação à literatura. A gente tem que olhar o legado, a gente tem que olhar a contribuição social, a gente tem que olhar intelectualmente o significado daquele sujeito naqueles grupos intelectuais de uma época. Perfeito, então, a gente vai para aqueles grupos intelectuais. Quem é esse sujeito? É o sujeito divergente, é o sujeito que incomoda escrevendo. Ele escreve sobre os costumes. Machado de Assis faz uma crítica de contexto social que é imperdível a qualquer um de nós, que a gente não possa entrar naquele mundo dele e a gente trazer para um presente também isso, né? Então, esses comportamentos que têm uma contribuição... Não é escrever muitos livros, não tem nada a ver com isso. Não é escrever uma quantidade enorme de livros. É mexer com aquilo que faz parte da essência humana e trazer isso de uma maneira que os outros não trouxeram. Fantástico, que ninguém conseguiu trazer.
que ninguém conseguiu colocar em personagens. Então, a gente não tem que ter dó. Quando a gente vai ler o material machadiano, a gente vai encontrar uma profunda crítica da sociedade, uma corajosa crítica da sociedade, que a gente não sabe se a arte imita a vida, como diz, não é? No popular, e a gente fica, ou a arte imita a vida, ou a vida imita a arte. Ou se por acaso o escritor, aquele que está na área de literatura, ele não criou a ficção para falar a verdade, quando muitas vezes a verdade científica ela é incompleta, a gente não consegue abarcar todas as variáveis de um fenômeno. E se você vai para uma literatura, aquela literatura que toca a humanidade, aquela literatura que incomoda os preceitos de um parâmetro social, certamente esse sujeito divergente, que foi Machado de Assis, tem outras habilidades de superdotação. Maravilha, Vera, fantástico. Maria Lúcia, você consegue dizer em uma palavra qual é a vantagem de fazer a identificação para a superdotação? Amo vocês, vão fazer que vale a pena. Olha, muitas provocações, tem muitas questões que a gente poderia responder aqui, a gente precisa pensar. Eu só queria uma coisa, Denise, me passe as perguntas que não foram respondidas, porque eu gostaria de respondê-las, eu sei como é que isso fica engatado no meio da garganta e as pessoas querem. Então, se você puder me passar, eu faço questão de responder as pessoas, e também ficam com o meu telefone e o e-mail, pode me passar por e-mail, eu tenho o maior prazer em responder. Então, e depois a gente pode fazer uma live, né? Não, depois a gente pode fazer uma live, né? Para falar mais sobre esse assunto. Isso, com certeza. Você já tem o meu convite, né? Só falta a gente comer lagosta lá na praia do Boa Viagem. Isso mesmo. Na minha rua. Todo mundo excelente. Bom, pessoal, a gente precisa encerrar. Eu vou passar a palavra para a Michele, que vai fazer o encerramento e vai dar algumas orientações. Agradeço a todos que estiveram conosco. A gente chegou a ter mais de 160 pessoas conosco aqui na sala. Então, foi muito bom, assim, muito bom mesmo. Parabéns a todos e a gente agradece aí por todos estarem presentes conosco. Um abraço e até a próxima. Pessoal. Grande abraço. Encerramos aqui o painel do Combrage com o tema Neurociência e Desenvolvimento Humano em um Mundo em Transformações. Continuem acompanhando o nosso congresso. Às 19 horas será apresentada a palestra magna com Jim Gubbins, um olhar mais atento às características dos alunos com superdotação e talentos. O Conexões é uma realização pela parceria Combrage e Instituto Alfa Lume. Confiram mais informações sobre como acessar todas as palestras do Congresso Conexões em nosso site oficial, disponibilizado no chat dessa transmissão. Aguardamos vocês!